Olá! Mais uma semana. Não sei se eu tô feliz ou se eu tô triste, né? Mas cá estamos em mais uma semana de Casa Comigo. Essa live que acontece toda quarta às 7 aqui na Rádio Eldorado, a rádio dos melhores ouvintes, também em lives. Olá a todos, saudades, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Hoje meu convidado é o Russo. Tô com medo dele. Eu escrevi pra ele agora, tipo, Russo, tô entrando. Não sei se ele viu. E aí eu entrei. Qualquer coisa, sei lá, qualquer coisa. Qualquer coisa, mas daqui a pouco ele chega. Como vocês estão? Oi, Cabral, que saudades de você. Deixa eu vendo aqui. Acho que ele deve entrar logo mais por aqui. Daqui a pouco ele entra, eu acho. E aí, como vocês estão? Aqui chegou visualizar. Ansiedade, né? Quando você vai entrar. Eu Olá! aqui, tudo bem? Como E tá? aí? Onde você tá? Eu tô em Salvador, Rio Vermelho, tô em casa, tô aqui fazendo as coisas nesse novo processo, né? Tô aí reinventando, procurando entender as coisas, muita informação e contrabalanceando, né? Entre ver as coisas que estão acontecendo e me preparar para receber mais informação, porque eu cheguei num momento aí essa semana que eu estou fazendo mais o efeito conta-gota de informação, né? Depois dessas histórias que aconteceram ultimamente, ontem, anteontem, isso tem me deixado aí com outras reflexões. Aí tem que dar uma parada para você entender o que você consegue e o que você não consegue digerir. Porque a velocidade de informação inicial do que aconteceu, eu mergulhei, né? Eu fui ver política geoglobal, Pepsi Escobar, o grande Siddhartha maravilhoso, falando sobre sonhos, sobre as coisas, muita discussão e absorvendo isso tudo e procurando entender um pouco, todo mundo querendo procurar um pouco de economia para poder ajudar alguém, os ciclos menores e tal. E aí, junto a essa quantidade de informação e essa única via de fato de interação, aí há um desgaste também, né? Sim. E aí fica isso, né? Alguém me falou esses dias que a live agora é como se fosse o nosso bar da atualidade, que a gente só tem esse lugar para se encontrar. E aí eu fico vendo gente reclamando, tipo, ai, não aguento mais live, mas ninguém é obrigado a ver live também, né? Totalmente, totalmente. Russo, bom, e nesse caos todo, vocês lançaram um disco ainda, né? Foi interessantíssimo isso que aconteceu, porque a gente saiu do carnaval, né? Sai daquele boom todo, daquela história toda, contato extremo, relações extremas com tudo, e a discussão era totalmente oposta, né? Era como colocar aquela quantidade de gente, como ensinar um processo de interação nos estados diferentes, de acordo com as culturas diferentes, né? As barreiras de Salvador, a coisa da educação, o furdunço de Salvador, que foi pela tampa, o carnaval de São Paulo, que foi incrível, com Benedito cantando, Curumim, Edgar, foi uma celebração incrível, as pessoas emocionadas e tudo mais. E quando a gente chega em casa, depois de todo esse processo, girou, 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 falou, 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 a gente prende em casa. E aí, quando a gente ficou preso com esse processo, todo o que aconteceu, a gente começou a traçar o que a gente poderia fazer. Eu vi o começo da ideia, como você me bem falou, das lives. Fiquei até provocando com ao vivo não é live, né? Brincando Ao com a vivo não é situação, live, porque a gente falava maravilhoso. que ia lançar um disco ao vivo com Gil e as pessoas achavam que ia ter live. Porque o disco ao vivo tinha que ser live nesses tempos. E a nomenclatura live também já roubando outros processos para poder adentrar nessa história do Insta de uma forma mais diferenciada, os streams e tudo mais. E aí a gente ficou preso. Quando a gente ficou preso, foi que a gente pensou: o disco, o Futuro Não Demora, que depois daquilo a gente lançou Miçanga, nas praias, que depois a gente lançou Cabeça de Papel. É, é, todo esse processo que a gente fez meio que enclausurou. Criou-se um vácuo, criou-se um novo ambiente.
para o Baiana interagir nos debates e em tudo que a gente fazia. A primeira coisa que a gente pensou foi o quê? Vácuo, ambiente, espaço é dub. Esse lugar que a gente está agora é dub. E a gente começou a colocar essa descompressão no disco dub, né? Aquele disco que é vivo, cheio de coisas, de repente ele entra nesse novo ambiente, e a gente queria estreitar também essa relação com a música, com o Mangue Beat, que é a nossa grande referência, através de Buguinha, conversou com Buguinha e trabalhou esse novo disco. A intenção da gente, logo quando teve esse vácuo, né, que a gente entrou nesse processo, teve essa notícia, foi a intenção de lançar 2 discos em abril, que era um disco dub e um disco ao vivo, para não falar live, e um disco ao vivo. Esse contraponto entre o dub de casa e as sensações e as essências que estariam ali, num som mais sensorial, né? E com outra interpretação do que seria o disco O Futuro Não Demora, que ganhou o Grammy e tudo mais, e o disco ao vivo de Gil, no meio do verão, aquela coisa fervendo, junto com todo esse processo do carnaval, um disco cru, que a gente prezou ali nas edições em não fazer overdub de nada, e não colocar nenhuma camada de nada, nem regravar, tu foi ali daquele jeito, e lançou um disco dub e um disco ao vivo. Isso, para mim, foi um ponto que deu ali, selou esse processo para as novas criações do Baiana System e para as novas criações que eu vinha fazer também com o Antônio Carlos Jucaf na caminhada que começou através de uma entrevista com você aí em São Paulo, no meu primeiro êxodo da coisa retirante e tal. Eu vi as fotos olhando, nossa, essa blusa, sabe? Parece que é 1970 aquilo, né? O tempo que tem da coisa, você vê que a renovação de tudo. E hoje, assim, eu estaria gravando o disco com o Antônio Carlos Jocafe agora, né? A gente estaria num sítio, junto com o Antônio Carlos Jocafe, Curumim e todo mundo, esperando visita de Ticoan, ou de Mateus Aleluia, do Ticoãs, visita de pessoas para a gente confabular, porque tem muita história para ser contada, tem muitas canções, e nesse ramo da música brasileira aí, na coisa forte da música brasileira, a gente teve que dar uma parada na preservação para poder pensar agora como é que a gente vai fazer isso de acordo com as expectativas. Maluco isso, né? Que vocês lançaram O Futuro Não Demora e, de repente, todo o futuro de todo mundo foi suspenso temporariamente, né? E todo mundo que eu converso é meio isso. Era o exato momento em que alguma coisa ia acontecer. Tipo, eu lancei um disco e aí aconteceu isso. Ou eu ia gravar e aí aconteceu isso. E acho que com todo mundo aconteceu a suspensão de um futuro que espero que seja só de trabalho, né? Porque tem muita gente morrendo. Ontem morreram, sei lá, 600 pessoas no Brasil. O que é super importante, porque reforçar de ficar em casa caso você possa, porque tem muita gente que não pode e que tá, enfim. Mas como foi esse momento de suspensão de futuro, assim, pessoalmente, né? Porque não é fácil lidar com isso. A gente já estava na filosofia, de caminhar, de tentar trazer o futuro para o agora, né? O Futuro Não Demora era mesmo essa coisa de falar assim, vamos parar de projetar lá na frente, vamos pesquisar o que aconteceu lá atrás, vamos usar esse processo histórico do Baiana na ilha de Taparica, no mergulho com Loribal, no mergulho com os processos da ilha, Risério, Brito, as pessoas que são os pensadores ali que oferecem essas réguas e compassos aí, como diria Gil, para a gente depois compor. Para depois eu compor. Eu ia para lá conversar, ouvia um, ouvia outro, ouvia a sabedoria popular, o costureiro, isso e aquilo, e junto com isso a gente vinha depois, olha o que já aconteceu, tá? Escrevendo, moldando, desenhando. Então, a gente já estava nesse processo meio que caminhando para os mantras no show do Baiano, né? Explodia, acelerava com esse movimento musical dos crescidões, da música eletrônica, de toda essa explosão, e nosso maior gosto de acelerar era parar e fazer os mantras. Aí a gente via que as pessoas do público se abraçavam, começavam a dançar balé, ficavam sorrindo e olhando para cima, faziam uma espécie de altares assim, com as roupas que tinham rasgado, os tênis. Começou a virar um processo de um entendimento mais fincado no presente. E a gente estava nesse caminho.
O engraçado que foi quando a gente mais precisou de estar nesse processo, a gente sentiu muito, porque veio do carnaval e foi cruel esse Sim. desacelerar. A gente já queria estar fazendo show com o Gil, mais shows, porque aquele foi um encontro que iria se desdobrar até na gente gravar e compor e viver e tentar entender o que é que aconteceu. E Gil teve uma turnê cancelada, teve que voltar do exterior e tudo mais. A gente também teria todo esse processo para fazer e teve que parar e repensar. Quando para e repensa nesse processo, o Baiana entra em uma situação mesmo de entender como é que vai fazer o ciclo funcionar para abastecer as engrenagens do Baiana System. Eu estou dizendo Sim. hold, eu estou dizendo todo o processo de trabalho que a gente vai ter em relação a isso. E a gente está pensando muito em como fazer esse assistencialismo, essa assistência dentro dessa coisa, desse entendimento. A primeira coisa que foi dado para a gente foi a ideia de que as pessoas que somaram com o nosso trabalho, seja qual for, né, a pessoa que colabora com sua casa, ou que colabora com o seu corpo, ou que colabora com sua mente, que lhe dá aula, alguma coisa dentro disso, ela precisa continuar dando manutenção a isso, não por um ato de solidariedade só, mas por um ato de sobrevivência. Porque você tem que pensar muito nessas veias econômicas, e não só econômicas, de todo tipo de energia e tecnologia que a gente pode entender, paradas, né? Então, o que não pode acontecer é esse ciclo parar. Eu vou do exemplo mais simples do ligar para um músico, para Curumim, e transbordar energia por ele, para que ele pegue aquilo e depois transborde para Zé Nigro, e depois transborde lá para Luquinhas e tal, e isso vai voltar para mim numa ligação 2 semanas depois. Isso acontece, é assim que a coisa acontece. Então, pense isso com o ciclo financeiro, pense isso com todos os ciclos. Então, o Baiana, ele percebeu que a coisa era muito complexa, não era só ir fazer mais um trabalho, ou bolar alguma ideia, ou fazer uma live, ou bolar uma forma de fazer uma live com todo mundo afastado, dentro de um estúdio que seja de tal lugar. A gente começou a perceber que não era bem esse o barato. E era um barato mesmo de conteúdo, do novo comportamento em relação ao conteúdo e a como a gente vai fazer essa prestação artística. Porque a arte agora, ela nunca teve necessidade de ser bonita, ela nunca teve necessidade de ser alegre, ou de ser triste, ou de ser, né? Eu coloco das coisas mais fáceis de absorver, né? O prazer, o libido, a alegria, a violência, que também choca, e as pessoas ali observam no ramo das injustiças e tudo mais. Mas ela não tem obrigação de nada em relação a isso. Mas ela tem uma obrigação de estar fincada no nosso tempo. Ela tem uma obrigação de transpassar as pessoas, né? De ter total relação com o que existe, com a nossa existência, né? Para a gente não trabalhar no sentido de diversionismo, que é tirar a vertente, né? Divertir, tirar a vertente, e nesse momento a gente não tem condição nenhuma de tirar a vertente. Nossa, que experiência vai ser para o Baiana isso, para todos nós, mas para o Baiana também muito, ainda mais com esse pensamento todo por trás. Quanto tempo tem o Baiana já, Russo? Aí 10, 11 anos. Eu acho que 11? 10 ou 11. A primeira, meu teste para televisão foi com o Russo, gente. Eu gostaria, eu trabalho também na TV Cultura e meu teste foi com o Russo. Eu tenho até a fita mini DV que um amigo chamado Ramiro Zuetti, quando saiu da TV Cultura, levou a fita com ele, que ninguém nos ouça, só as pessoas estão aqui, não contem para ninguém. Nesse tempo todo, o Baiana, enfim, cresceu de uma maneira impressionante, né? O crescimento da banda, como a banda atingiu, criou um movimento e criou um público muito fiel e muito ansioso por um ritual de Baiana System, né? Não tem uma pessoa que eu conheço que não ache que, quando você fala, tem Baiana System, nossa, tem que ir num show, se uma pessoa não foi ainda, é a primeira coisa que se fala. Você imaginava isso lá atrás? Que isso tudo ia acontecer Não, com Baiana? não. Eu nunca imaginei nada em relação à música, assim. Nunca imaginei, nem do Paraíso, assim. Quando você falou da sua primeira experiência, foi a minha primeira também, né? Ali eu estava, primeiro êxodo para São Paulo, né? Assim, eu tinha feito algumas idas a São Paulo anteriormente com o Ministério Público, mas foi extremamente urbano, com a galera se cobrindo, né? Dorme ali todo mundo junto, depois pega um ônibus, acabou o dinheiro de um, vai
o outro pega, os grafiteiros que foram, né? Foi uma crio, assim, né? Grafiteiros, um pessoal que cantava e o pessoal do Sound System para encontrar com o Magrão, Dub Versão, com toda essa galera que estava produzindo reggae em São Paulo e aprender um pouco para trazer de volta, para a gente ter nossa experiência daqui fincada com o nosso processo. Só que aí dessa segunda foi quando eu fui com o violão. Então essa coisa do violão parecia que era a primeira, sabe? Quando você vai com o violão para São Paulo para mostrar, depois o encontro com o Curumim e tudo mais, isso fez total um sentido diferente. Foi outro processo. Parecia que era o primeiro de novo. E já nesse momento eu já não esperava, né, que as pessoas fossem entender a comunicação musical que a gente estava propondo ali, principalmente porque o Baiana começou muito de um processo que a gente sempre falava experimental. Então, tudo aquilo que a gente cantava, as músicas em si, elas demoraram para ser absorvidas, né? A gente era muito rejeitado no carnaval, né? Tirando a galera que já ia para os shows, que era um grupo muito específico, né? Que já pesquisava dub ou ia para o sound system e tal. Tirando essa galera, era um processo assim de passar a galera ali da música mais convencional, carnavalesca ali. E quando a gente passava, eu lembro que tinha um processo que eu falo, que tinha um menino numa árvore. E aí eu via aqueles pivetinhos tudo na árvore e o trio era da altura da árvore. Então eu passei pelo camarote ali que estava meio mal, olhando a gente feio. A galera não acompanhava também a gente, tirando o pessoal, aquela história toda. E quando eu vi esses pivetes na árvore, olha vocês, você quer ter uma identificação. Os pivetes, vaza, vai embora. Eu fiquei em choque, assim, com o microfone na mão, assim, nossa. Quer dizer, sei lá, 2, 3 anos depois, os bombeirinhos, crianças no palanque dos bombeiros em Salvador, e eu cantando para eles, o público, muita gente cantando para eles, e eu cantando sobre, deixa eu falar, criança na escola, vinho na vitrola, cintura de mola é para 2, toda a família começa de 2, trabalha comigo, dá para 3, e eles contando comigo e entendendo que era essa coisa do número didático em prol da educação cultural e musical. E foi incrível e arrepiou, quer dizer, esse traço das crianças em cima da árvore, com as crianças ali na coisa dos bombeirinhos, para mim é um elo de maior entendimento, porque quando fala de absorção e de que a galera do Baiana gosta, tarará, eu penso logo nas crianças. Eu penso logo, as crianças estão entendendo? É isso, por isso que eu trabalho tanto em cima de motes de folclore e de relações de nossas lembranças aí infantis, justamente porque é o que me agrada, é o que me dá um sorriso no rosto, assim, fora de tudo, assim, sabe? Essa coisa do grito e do sussurro, né? Da flor de plástico ao cavalo do cão e toda essa desconstrução que rola e isso que eu estou sentindo tanta falta agora, né, nas minhas terapias musicais, porque você imagina que se eu explodia daquele jeito em cima do palco, como é que eu não devo estar agora, né? Então, é um processo muito de tentar canalizar a energia para outros lados, de outras formas, para a gente não deixar chocar. Não imaginava que fosse dessa forma, não imaginava mesmo. Eu achava que a gente estava construindo algo que ia ter sempre um entendimento paralelo, porque tanto na música brasileira eu gostava dos lado B, C, D, quanto mais a gente não conhecesse o que era, eu amo. Roberto Carlos, aí o Erasmo, fulano. Ia descendo até chegar lá no final e falar, gente, você conhece fulano? Olha que música linda. Eu sempre gostei disso e fico feliz que o Paraíso da Miragem é uma música que toca as pessoas seguindo esse boca a boca circular por trás ali do que é a história. Fico muito feliz com isso. E o Baiana, ele adentrou na cultura da via principal de comunicação. Ele conseguiu flertar com o mainstream. A gente conseguiu ir para coisas ali de televisão, dessas coisas todas ali, discutir sobre isso. Aí, o que era experimental virou uma linguagem que comunicava. E aí a gente começou a ter esses desafios de transformação. O Baiana basicamente fazia isso. Pegava um ritmo do exterior, um ritmo da cultura do world music, relacionava com o nosso ritmo daqui, e como a gente sabia que na época as pessoas tinham mais facilidade de pesquisar o que estava lá fora, através desse processo de colonização cultural, a gente queria quebrar. Então a gente botava ali um ritmo, graças a Deus o reggae, graças a Deus o reggae, que a Bahia já estava dando esses caminhos para a gente, e quando a pessoa via no reggae, a gente ia e botava o repente. Aí a pessoa olhava para o repente e quando ela cansa, a gente botava o reggae. Então a gente ficava fazendo esses trabalhos para que a coisa tivesse ali um elo de comunicação. E no futuro não demora, a gente conseguiu
se desapegar um pouco desse processo e fazer a música brasileira, o Ijexá e os outros ritmos que estão ali. O Russo, e uma vez que o sucesso chega, né? Eu acho. Uma vez eu entrevistei um cantor há muito tempo e ele falou para mim que ele nunca tinha acertado o suficiente para ter que se repetir. Ele falou: nenhum disco meu fez sucesso, nunca aconteceu nada, então eu nunca precisei me repetir. Uhum. Quando a gente faz sucesso, acho que existe aí uma cobrança das pessoas. Eu até vi, eu tive filha agora e não estive presente no último carnaval, mas eu vi muita gente falando: ah, não, mas o Baiana agora mudou, o Baiana, existe uma cobrança de vocês sei lá, vocês ficarem sempre iguais, né? Eu acho, uma vez que você atinge um certo sucesso. Você sente essa cobrança e como você faz para desviar disso para continuar criando? Eu percebi isso desde o começo ali, né? Quando a gente saiu do Pelourinho a primeira vez, com o disco Duas Cidades, que fez ali com Ganja, e a gente começou a tocar em outros lugares, o Pelourinho já não suportava mais aquela forma que a gente tanto amou e tanto gostava e queria continuar ali, que era o centro ali da Cidade Alta e Cidade Baixa, o Pelourinho, as pessoas se encontrando. Quando a gente chegou nesse processo, não cabia mais, não era mais a estrutura que acontecia. Então, esse público que absorvia o baiano ali, de uma forma muito local, começou a criticar. E diversas outras relações em que o baiana se coloca de uma forma de transformação. Né? A gente tem essa coisa. Eu não quero fazer a nova terapia, muito menos a nova Playson, muito menos a nova Capinguiné, muito menos a nova Lucro. Eu não quero fazer a nova dessas músicas. E eu acho que elas estão feitas e aquilo que as pessoas conhecem é apenas uma fotografia das diversas que essas músicas podem ter. Então, eu acredito muito na fotografia musical, sabe? Uma composição, uma poesia, ela vem alinhada com a fotografia da época, do contexto. Então, isso é muito forte. Quando a gente coloca essa história de fotografia, quando as pessoas cobram por um som, ou como devia ser um som, as pessoas estão ali apegadas apenas a uma foto. Ou, se você quiser usar outra alusão, a uma roupa que a música vestiu naquele momento. E aí você pode variar, você pode cantar as músicas de outras formas, e é muito válido. O que a gente não quebra, assim, dentro do Baiana System, né, para não dizer que a gente é totalmente virtuosa em termos de criar novas coisas e tal, o que a gente não quebra é o básico. Tem que ter a ritmologia ali, ou subjetivamente ou objetivamente, da Bahia fincada naquela genética musical. Tem que ter. Se Seco me faz uma base, se eu faço uma letra, qualquer coisa que aconteça pode estar maravilhoso, mas a galera sempre pergunta: e a Bahia aí tá onde? Onde é que tá a Bahia? E aí o cara tem que falar: não, isso parece samba reggae, ou então eu fiz de um samba duro que eu vi, porque eu estava ouvindo Riachão, e tem que estar fincado nisso na pesquisa. Então a gente é abraçado com os discos, essas pedras aí incríveis, e para poder fazer essas alquimias musicais. O Baiana fica tentando se renovar o tempo todo, né, em termos de todos os processos que a gente tem, mas para a gente é fácil, assim, em relação... É fácil porque os músicos são muito diferentes. No Baiana não é, geralmente uma banda de rock todo mundo vem da história do rock. Aí uma banda de reggae tem vários rastas. Aí uma banda de rap, todo mundo é do rap. O Baiana, cara, tem essa diferença. Essa diferença que é muito grande, que é todo mundo ali é extremamente diferente. Japa System vem de escola, o maestro Bira vem de outra escola, Beto vem de outra escola, eu venho de Sound System, Seco Bass, Junix vem de outra escola. Quando a gente junta isso, é muito fácil de vir uma coisa totalmente diferente. O plano que a gente faz no caminhar de tudo isso é que essa diferença tenha um fio da meada. Tem um fio da meada. Fulano, exemplo, a música Salve, do disco O Futuro Não Demora. Essa música, ela tem ali o Ijexá dentro, mas como na época a gente ouvia muitas coisas ali desses criadores e produtores incríveis do world music, ela tem um beat descompassado que parece muito com as coisas que estavam acontecendo na época. Mas ela é um Ijexá. Aquela música é um Ijexá. Eu vou fazer já uma alusão assim para finalizar a minha resposta. Nesse disco, para criar,
a gente percebeu que Gilberto Gil, a mensagem era não desacreditar na capacidade dos ouvidos serem maestros. Os ouvidos serem maestros, ou seja, se você faz um grande arranjo, um arranjo que seria difícil, ou que tal, pá, 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 pá. Olha como isso é cheio de... Mas você vê isso de uma forma tão natural e tão tranquila que às vezes você até esquece que isso é um jixá, que isso, aquilo ali é uma música, ela já se preenche. Não precisa ter estética, não precisa ter nada, ela já se preenche. Ela diz por si só. Quando diz por si só, é incrível. Quando você esquece de dizer que ritmo é, quando você esquece de dizer que cor é, que história é, ela se faz. Então a gente sempre buscou atrás disso. E Gil, ele faz isso nas músicas dele, por mais que as músicas sejam... Na hora que você vai pegar o violão, acontece muito de você cantar e ser massa. Quando você vai pegar o violão para tocar, você fala... Uau, cara, não era bem assim como eu estava pensando. Aqui tem um... Aí você percebe como Gil acreditava na capacidade de nossos ouvidos serem incríveis e maestrosos, né? Sim. Duas coisas que eu quero falar. Uma é que eu acho que muita gente, quando critica também, tem um apego de ter a banda para si, de alguma maneira, né? Tipo, eu conheço Baiana, de quando Baiana era. É uma forma de carinho até, eu acho. Assim, é quase um carinho meio possessivo, mas é um carinho, eu acho, né? Não Sim. acho que seja não acho que seja uma agressão quando as pessoas falam isso. Acho que até posso estar sendo meio poliana, mas enfim. E outra coisa, eu queria falar do Gil. Duas coisas que você falou. Primeiro, do encontro com o Gil, né? Se foi tão bom quanto pareceu que foi, né? E outra, também falar sobre esse... Você falou do Gil, que ele não duvidava do nosso ouvido. E eu acho que muita gente, quando vai fazer música, acha que uma música popular tem que ser uma música que duvide do ouvido da pessoa. Tem que ser uma música mais mastigada ou mais alguma coisa. Queria que você falasse sobre essas duas coisas. Eu também concordo com você em relação a achar que é uma coisa sempre carinhosa, né? A gente tem isso, eu tenho isso com todos os discos que eu ouço, né? De que aquele do Erasmo, aquele do não sei o quê, e se pudesse, e a gente está tão envolvido com isso que não percebe que a importância daquele é justamente porque tem aquele só e os outros ele caminhou para outros lados, e por isso que aquilo se fez tão importante e tal. A sua outra pergunta foi, eu esqueci. Do Gil, do encontro com o Gil, se foi tão maravilhoso Nossa, quanto pareceu. foi totalmente. Totalmente maravilhoso como parecia, no ramo da simplicidade. Gil é isso tudo que todas as pessoas que gostam acham que é. Isso eu achei incrível, sabe? Porque eu sempre tive até receio de me aproximar das pessoas que eu gosto muito para não quebrar. E às vezes eu não gosto nem de ver coisas, documentários e tererê, para não quebrar toda aquela minha fantasia gostosa dos músicos e de entender como são as coisas. Então, com Gil não, com Gil só soma. Só soma, você entende tudo, você começa a ver o Raça Humana, você começa a ver tudo aquilo que ele escreveu tá dentro do comportamento dele. E é por isso que a gente confia tanto, né? É por isso que a gente confia tanto nas músicas dele e a gente se entrega tanto e fala dessa forma tão impressionante. Eu gosto muito de Gil porque a gente tem essa relação com o interior, com o sertão, com o Nordeste e com Bob Marley, e faz um disco que tem Luiz Gonzaga e Bob Marley, ele tem essas relações todas. Um encontro com ele, assim, esse encontro com ele foi de duas coisas. Um aprendizado em relação ao valor que ele dá a todo o processo musical. Gil, na passagem de som, ele faz o show de novo, né? Ele não faz aquela passagem de som já contando com tudo que já está acontecendo. E olha que Gil, se cantar a letra, todo mundo canta e a coisa vai acontecer. Mas ele vê tudo certinho, ele coloca tudo certinho. Esse disco ele não tinha a intenção inicial de virar um disco gravado, um disco que a gente ia lançar. Era um registro ali para a gente entender do show, até para fazer outros com Gil e entendendo e tal. Mas a gente achou tão cru, tão importante revelar isso dessa forma nesse processo onde a gente está, que a gente colocou esse disco dessa forma e ficou muito feliz com isso. E o processo com ele foi de escolha de músicas. De Nara, Gil vinha antes para poder falar, olha, ele não é assim, isso aqui é legal, isso aqui não é. Foi muito importante Nara, assim, um beijão para Nara, foi muito importante ela estar presente nesse processo, ela que veio ali colocar a gente no lugar. E depois Gil chegou e pediu para a gente tocar Pessoa Nefasta.
Então, a gente fez ali um repertório amarrado em regs e jexás, que era esse elo que faz parte de tudo que a gente está conversando em relação à música brasileira e acreditar nisso tudo. Foi muito bom, ele é maravilhoso, muita saudade, depois a gente conseguiu conversar sobre Quinta o nosso passada, acho. disco, fez uma live, foi muito engraçada também, muito interessante, entender o que ele acha disso tudo, como é que ele está se comportando a isso, e a mesma simplicidade. Eu vou contar uma coisa de Gil, assim, bem rápido, que uma vez eu fui fazer, anteriormente, meu primeiro contato com o Gil, me chamaram para fazer um bate-papo na Concha, com mais 4 pessoas, sobre o processo político e a relação da música para isso tudo. E ali a gente sentou e estava lotado de gente, e eu ia falar, eu não ia cantar. Sabe que cantar a gente canta, né? A gente incorpora. Na hora que você fala é outra coisa. E aí Gil sentou, eu lembro que ele trouxe um livro com a página marcada, e eu sentei do lado, botava água, deixava a água mais perto dele, fazia tudo para ter um contato. As pessoas falaram e se fez ali um contexto Tem um bebê que quer te conhecer, Russo. Ah, Agora eu por tenho uma favor, paquitinha aqui, ó, que ela entra sempre. Esse é o tudo bem? Russo. Dá um oi pra ele. Ó a boca suja de jantar. Por favor. Um beijo nessa bochecha. Dá um beijo. Um sorrisinho de canto de boca. Demais. Pronto. Agora vai jantar mais. Ela vem em todas as lives, gente. A vida em casa agora, né? Bom, continuando a contar coisas sobre o Gil. Aí teve essa relação com ele e tal, aí tava um bocado de gente na concha. Muita gente. As pessoas todas estavam ali já falando de revolução, do que a palavra podia mudar, do que a internet fazia, quando você posta alguma coisa na época, olha como passou rápido, né? Quando a pessoa posta alguma coisa agressiva, você tem que responder mesmo, ou isso são os algoritmos, ou isso, aquilo. A discussão sobre a cybercultura e as fake news, né? As fake news eram um bom mote, era o mote do momento ali, e as pessoas todas se armaram. E aí Gil estava com o livro marcado, eu consegui ler, o livro, ver qual era o McLuhan ali, falando de comunicação. E aí ele fechou o livro e mudou todo o discurso dele e falou pouco. E falou, olha, na época da televisão, a gente achava que a televisão ia ser a solução das nossas vidas. E depois ela também foi utilizada para todos os lados. Na época do rádio também. Imagine uma pessoa que nunca ouviu nada nas distâncias ver um rádio. Então, a relação que temos hoje com toda essa tecnologia é a mesma do aparecimento das primeiras, que hoje a gente esquece. Então, isso tudo não está ficando pior e não é o caminho do fim. É o caminho que estamos seguindo, tarará. E aí cantou uma letra e foi embora e fechou o livro. E eu vi que ele tinha fechado por isso. E aí eu percebi. Eu percebi que o caminho era outro, assim. Era o caminho do traçar os planos, era o caminho do entendimento. Isso fechou muito com o Mateus Aleluia, quando me falou que as coisas recentes não são para ser faladas, né? Não se fala sobre coisas recentes. Isso eu nunca esqueço, eu repito sempre, e eu acho incrível. O Lúcio Maia, da Nação, perguntou se eu ainda escuto CD. Não, eu ganho muito, Lúcio. Então eu não tenho o que falar. Eu ainda tenho um tocador ali, mas que não funciona muito bem. Mas eu recebo tanto CD, tanto CD, tanto CD, que eu deixo aqui, né? Eu guardo, eu escuto lá. Guarda isso, por favor. Né? Enfim. Estava falando outro dia com o pessoal de festivais e eles estavam falando, né, que os shows foram os primeiros a parar por causa dessa fase toda que a gente está passando e provavelmente serão os últimos que vão voltar, né, nisso tudo. Tem muita gente aqui perguntando se vai ter turnê com Gil, se vocês vão continuar fazendo show com Gil. Eu acho que você não tem resposta para nada disso ainda. A gente não tem nenhum plano, Nenhum plano fora o plano de pensar novas formas de girar e de comunicar a música de uma forma sincera dentro desse ambiente todo, né? Dentro dessa máquina que está sendo gerada, que é os lives, os streams, todo esse processo. Eu fico pensando, para ter um show do Baiana, foi minha primeira dor, né? Na hora que eu caiu a ficha, aí eu... Nossa, quando é que vai ter show do Baiana?
né? Aí eu já comecei a me adaptar para entender como é que seria esse processo. Eu sou esperançoso, porque o baiano vem muito desse processo imagético também, né? A máscara é isso, né? E representa muito, né? Tanto a palavra live criou novos sentidos, quanto a palavra máscara também, né? Sim. Então agora a gente está ressignificando símbolos, todo esse processo para entender como é que a gente vai entender de tocar, de fazer som. E criar novas ferramentas. A engrenagem do Baiana ela está agora, inevitavelmente, se destacando. Eu estou cada vez mais vendo o que é a música de Seco, estou cada vez mais vendo o que é a música de Beto, porque quando eles me mandam, quando eu mando para eles, é impregnado de eu. E anteriormente vinha impregnado de nós. Sim. Hoje, por mais que seja eu pensando em você, é eu. Então, isso eu estou vendo aí uma mudança no artigo ali, de como a gente vai lidar com isso, para poder fazer e continuar no caminho do coletivismo, porque o Baiana é coletivismo, é um processo de muitas pessoas montando novas histórias. Eu acho que o público já percebe isso. Eu acho que o público gosta do Baiana, é nisso que a gente, mesmo do Baiana, não tem controle, que é o encaixe dessas coisas. A gente não tem controle, a gente não sabe como vai ser o próximo disco. Quando eu escrevo uma letra, eu não sei o que Beto vai fazer de guitarra baiana, eu não sei o que vai ser aquela base, o que é aquele instrumental, o que Japa vai tocar de percussão. Né? E quando ele faz a percussão, ele também não sabe de onde vai vir minha letra, porque eu não sou do mesmo ambiente, da mesma estrutura musical que ele. A gente está preservando isso. E você acha que. E também tem muita gente perguntando do seu trabalho solo, que você estaria em sítio agora gravando com o Antônio Carlos Jocafe, né? Mas você pretende lançar um disco autoral solo em breve? Pretendo, eu fico com o Curumim o tempo todo, pensando nisso no celular, como gravar, como fazer isso. Antônio Carlos e Jocafe estão lá. Foi o que a gente fez, a gente não parou de compor. Quando a gente viu que não ia conseguir fazer o disco, não parou de compor. Vamos continuar contando essas histórias, né? Esses áudios, essa comunicação, vamos continuar fazendo para a gente desapegar do tempo e se apegar ao momento. Esse é o principal mote do processo com Baiana. Curumim está pensando mil formas. Tati Lírio, que é a pessoa que me guia, que está comigo sempre, minha produtora, está pensando em mil formas. A gente está fazendo 1000 reuniões para conseguir, quando tiver ali uma notícia melhor de saída, a gente conseguir bolar um plano, porque a gente quer muito que esse disco seja feito junto com eles. A gente não vai gravar coisas para eles gravarem depois, não faz sentido nenhum. Até porque tem uma história muito linda para se contar desse disco aí. Eles tiveram uma caminhada que muita gente não conhece, né? Eles, através da caneta deles, outras pessoas cantaram aquilo ali, às vezes nem eles cantaram. Eu descobri Uhum. outro dia que Lúcia Sparadrapo era deles. O nome dela é Lúcia Sparadrapo, rainha da... que Elis tanto cantou, né? Lúcia Sparadrapo, assim, eu não vejo a estrutura ali, eu não vejo o Antônio Carlos, mas eles eram tão compositores que eles têm músicas na Sociedade Gran Cavernista de Raul Seixas. Raul Seixas. E aí eu fico olhando essas coisas e fico tentando redesenhar já agora, mas não é. A gente tem que ter muita calma para poder colocar esse material. É o primeiro plano da gente. Quando puder sair, a gente vai sair da melhor forma possível para poder registrar esse trabalho e falar dessa música brasileira que é Antônio Carlos Jocafe. Outro dia também ele mandou por e-mail, pelo zap, Antônio Carlos, uma música em grego de Você Abusou. Olha. Que se acreditar, sabe? Essa música Você Abusou Nossa, eu já ouvi tantas versões dessa música, tantas versões. Ela e Garota do Ipanema são esses chaveirinhos aí que o mundo todo conhece, né? Stevie Wonder, Célia Cruz, tem muita história em relação a isso, assim. Tem muitos áudios incríveis que estão sendo trocados agora, tem muita conversa muito emocionante, a emoção só aumentou, e a gente está correndo para poder entender a pré-produção disso. Entender a pré-produção. O que a gente pode fazer em casa que não vai ferir a poesia e o contato quando a gente tiver. Todo mundo escrevendo aqui, várias pessoas escrevendo que você está traçando vários planos para poder contra-atacar. Então, assim,
Esse é o Russo. Russo, amei. Como estão as coisas aí? Como tá aí em Salvador? As pessoas estão saindo na rua? Como tá? O mesmo processo, né? Hoje, né? Parece que vai ter não vai ser permitido sair em alguns bairros, né? Muitas notícias, né? Ontem cogitou o sem carnaval. O governador falou que poderia não ter carnaval esse ano, que tinha uma grande chance de não ter carnaval esse ano. E Ah, eu fico vendo, assim, é difícil quando a gente fala das pessoas que estão saindo, eu não tenho muito como responder porque as pessoas estão precisando. E aí, quando eu vejo essas pessoas na rua, quando eu olho aqui pela janela, que eu vejo a galera que está construindo prédio ali ainda, e desce e constrói o prédio de máscara, naquela poeira toda, e desce e vem comer aqui na frente, eu fico olhando. Isso deixa a gente numa situação tão sim, difícil de se comunicar, né? Tão difícil de entrar na situação ali que está tendo ainda, para mim, está sendo difícil de falar, mas quem está podendo ficar em casa está podendo, quem não tem essa consciência, essas pessoas abomináveis aí que estão espalhando essas coisas destrutivas dentro do Brasil, também estão aqui em Salvador, a gente vê isso por todos os cantos. Foi chocante ver as enfermeiras, né, segurando suas cruzes ali horrível. e sofrendo agressões. Minha mãe é professora, minha irmã é professora, e a todo momento elas me mandam sobre como está sendo encaminhado o novo processo do saber, né, do conteúdo, né? Você recebe uma mensagem de seu sobrinho falando: precisa de uma cam para fazer a prova, né? Porque a prova todo mundo tem que ter webcam para ter certeza. Essas novas formas que estão se estruturando aí dentro disso tudo, e eu sinto que no final das contas a gente tem que manter esse centro para poder se comunicar com tudo. Não percam a cabeça. O pior de tudo é correr junto com a história e perder a cabeça. Não, não vão. Fiquem. Fiquem em casa, fiquem dentro de si, não saiam de si. Né? Não precisa a raiva, o rancor, nada disso pode te tirar o centro. Assim. É a minha luta não perder esse centro para que eu continue tendo aí um entendimento no Sim, que é de existência, porque agora o conflito é total existencial, né? Global e planetário disso tudo. sim, e é super difícil, né? Porque ao mesmo tempo em que a gente tenta não perder a cabeça com a pandemia, ainda tem esse governo acontecendo tudo isso e vai tirando, a gente vai dando raiva e a gente, enfim. Por isso que é Mas difícil falar se as pessoas estão saindo ou não estão saindo, porque está tendo uma manipulação e está tendo uma necessidade, né? sim, Então você vê aí as pessoas que têm que sair para poder ir no banco para pegar 300, 600 reais e ao mesmo tempo não saiam de casa. Mas ela foi no primeiro dia, seria legal que ela fosse só esse dia, mas ela tem que voltar lá mais 4, 5 vezes e ficar na fila. Então, cara, é muito difícil. Eu acho que a gente tem que manter essa mensagem e tem que fortalecer esses ciclos, fazer que todo mundo que está aqui nessa live fortaleça seus microcírculos aí, para que fulano que trabalha com você não precise sair e que você consiga estabelecer essa média e ter uma conversa sincera com essa pessoa. O quebrar de barreira, eu acho, nessa conversa que você vai ter aí com essas pessoas que te oferecem saber, que te oferecem saúde, que te oferecem uma colaboração na sua casa, que te oferecem diversas formas aí de você poder viver melhor. Você tem que agora ligar para todas elas e falar: olha, assim não vai poder, mas assim é importante, isso aqui eu tenho. Você tem que entrar nesse contato. Se isso não foi feito, tá fora, assim. Vai ser muito difícil da gente conseguir balancear isso depois. é isso. Alguém escreveu aqui que passaria o dia inteiro te escutando, eu também. A gente pode pedir uma live 24 horas. Obrigada demais. Fica Eu que bem, se agradeço. Que bom cuida. falar com E você. muito bom mesmo. Mudou o dia, salvou o dia e vamos levar para a semana. O Japa tá aqui, ó. Um beijo pro Japa também. Ai, beijão, Japinha. Vamos que vamos. Valeu, Russo. Obrigada. Obrigada a todo Muito mundo. obrigado. Quero agradecer a todo mundo que está aí. Só passar energia positiva. Abram seus sorrisos, entendeu? Se entendam aí dentro desse processo todo. E o mais importante é isso. Não liguem, falem, amem, chorem, né? Deixe explodir o coração, porque é muito necessário a gente lavar a alma
agora. É muito necessário. Vamos construir aí um novo comportamento quando a gente sair para as ruas. O que esperar a gente lá fora, a gente vai estar com esse processo de melhoria aqui dentro, tá bom? Vamos lá. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.